Olá, boa noite. Hoje a gente vai ter uma live muito especial. Para você que vai estar comigo hoje, seja bem-vindo. E para você que vai assistir essa live mais tarde, também seja bem-vindo. Hoje a gente vai fazer uma live diferente, bem dinâmica. E a gente vai fazer uma entrevista com a Valquíria Vieira. A Valquíria Vieira é uma amiga minha, nós trabalhamos juntas, eu conheço a Val mais ou menos há uns 7, 8 anos. É uma profissional que eu admiro muito e me ajudou muito quando eu estava começando, principalmente na micropigmentação. Maciela, seja bem-vinda. Cida, bem-vinda. Gabi, bem-vinda. Gente, hoje a live vai ser muito legal. A Val, ela é uma pessoa que ela trabalha exclusivamente com sobrancelhas. Ela tem alguns serviços agregados, mas o estúdio dela é um estúdio de sobrancelha. E ela vai trazer assim muita informação, muita coisa para vocês, que principalmente quem está começando, ver que é possível viver somente trabalhando com designer, com micropigmentação e ter uma vida tranquila, tá? Eu tô trazendo a Val para vocês porque a Val ela trabalha exclusivamente com isso. Eu ainda trabalho com cabelo, trabalho com maquiagem, então eu tenho outros serviços que agregam nessa parte. Mas a Val não, ela só trabalha com sobrancelha, micropigmentação e depois ela vai contar o que mais que ela faz lá no estúdio dela. Então eu vou chamar a Val, só um minutinho que eu vou pedir. Deixa eu ver aqui. Ah, teve uma aluna, a Maciela. Maciela? Ou é Maciel Laura? Agora eu fiquei na dúvida. Ela comprou o curso hoje, tá super ansiosa para começar. Espero que você goste. O que você precisar, você pode me chamar, tá bom? Vamos ver aqui. Tô só aguardando aqui para Val poder entrar. E eu quero vocês depois perguntando coisas para ela, tirando dúvida. Porque ela é super aberta, uma pessoa maravilhosa. Vocês vão ver a energia que ela passa pra gente. Ai, que legal, Flávia, obrigada. Oi, Val, tudo bom? Olá, Seja, Cris, tudo e seja você? bem-vinda, tudo em Obrigada. ordem. É Vamos uma começar. honra. Eu que agradeço, gente. Fiquei tão feliz quando você aceitou, porque trazer uma pessoa que trabalha exclusivamente com isso, uma pessoa que eu admiro e me ajudou muito quando eu estava começando, eu falei, é uma honra. Então, ô Val, conta pra gente um pouquinho como você começou, quando que você começou, por que que você escolheu a sobrancelha, porque hoje eu Sim, quero passar. Se apresenta, né, para as alunas, porque olá. eu conheço, eu sei quem você é, mas elas também. Olá, tudo bem? Eu sou a Valquíria, trabalho com sobrancelha há 24 anos, faz só um Olha, pouquinho de tempo. E tudo começou assim. Em 95, eu tinha só 16 anos, eu fui trabalhar como recepcionista num salão. O Salão do Serginho, que hoje ele é bem famoso, conhecido como Sérgio Soares, e eu maravilhoso. trabalho com ele hoje. Exatamente. Você vê como o mundo é muito louco? E eu É comecei louco. como recepcionista e é uma longa história. E a gente, trabalhando, entrou uma moça que se chama Jussara. Eu perdi o contato dela, não lembro nem o É a sobrenome Jussara dela. Sintra? Não sei o sobre, não me lembro, faz muito tempo. E aí eu me apaixonei pelas sobrancelhas que ela fazia. Ela, nossa, eram sobrancelhas maravilhosas. Hoje eu sei que ela não trabalha mais. Ela passou em concurso público e acabou foi trabalhar com outras coisas. E aí quando eu me apaixonei, comecei, nossa, legal, é rentável. Dá para viver disso. Comecei a gostar. Fui fazer curso de depilação. E antigamente não tinha, né? Era uma coisa. O cabeleireiro fazia sobrancelha, a manicure fazia sobrancelha, a depiladora fazia sobrancelha. Eu fui fazer curso de depilação e fazia sobrancelha e comecei a me destacar. E aí começou a trajetória. Eu amo sobrancelha, né? Minha vida. Desde os Com 16, nunca fiz outra certeza. coisa na vida.
Muito Não, bom. e é uma profissional sem igual. Eu falo assim que eu me espelhei muito, né? Porque a agilidade, a destreza, gente, ela faz uma sobrancelha assim. Fala pra gente quanto tempo tu demora para fazer uma sobrancelha, um designer? Então, no máximo 15 minutos. Se for uma Tá? sobrancelha muito cheia, 20 minutinhos está pronta. Mas Olha mas aí. isso é uma coisa que é minha. Eu sou uma pessoa acelerada e tudo que eu faço meio rápido. Eu consigo conversar e trabalhar ao mesmo tempo. Com esses anos de Isso é profissão, importante. Olha a dica aí, é, pessoal. Conversar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu também, com eu esses faço anos hoje de em torno de 15 a profissão, 20 minutos um designer também, é, né? Mas a- assim, quando é mais detalhado, às vezes demora um pouquinho mais. E na micropigmentação, quanto tempo você demora mais ou menos? uma hora e 15, uma hora e 20, dependendo do trabalho que é feito, né? No máximo, não dá para trabalhar com menos que isso, porque é muita responsabilidade, né? Então não E dá para muitos fazer detalhes. corriquinho. Não É, dá para não, fazer eu estou corriquinho. perguntando isso porque eu demoro em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Então eu estou perguntando isso para elas verem que a gente entrou uma ligação aqui. Mas assim, só para vocês verem que realmente dá para a gente ganhar dinheiro, dá para se organizar, dá para fazer uma agenda. Gente, em 1 hora, se você for uma pessoa ágil, você consegue fazer 4 atendimentos. 4 atendimentos tranquilos. Tranquilos. Se você for mais devagarzinho, você consegue fazer em torno de 2 atendimentos. Se você fizer um atendimento, você consegue atender num dia em torno de 8 a 10 clientes. Então, Exatamente. dá para viver tranquilo de sobrancelhas. O que você precisa é captar uma clientela, né? E Val, fala pra gente também, quando que você sentiu a necessidade e por que que você sentiu a necessidade de iniciar com a micropigmentação? Então, na verdade, quando eu comecei, só tinham 2 pessoas em Santos que faziam micropigmentação. Eram 2 muito famosas. E aí não tinha muito, né? Eu até demorei para começar na micropigmentação. Demorou aí uns quase 10 anos, porque o Certo. investimento não é barato, né? E para quem estava começando e não tinha esse leque de opções de dermógrafo, de tinta, de curso que nem o seu curso online, que é maravilhoso, com preço acessível. Na minha época não tinha nem curso em Santos, não existia curso de designer de sobrancelha. Era uma Então, profissão mais demorou um pouquinho. elitizada, né? Era uma profissão que o custo há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era uma profissão que, assim, comparado hoje, era um custo muito alto, né? Hoje a gente tem essa facilidade, a gente tem a, acesso, né, aos cursos online, os cursos presenciais também estão mais em contas, porque hoje a gente tem uma gama maior de profissionais, cada um ensinando a sua Sim, técnica. A gente tem alguns profissionais que são de alto nível, mas que você pode fazer no futuro, né? Como nós claro. fizemos, Exato. mas dá E para começar. E aí você resolveu fazer 10 anos depois e porque não tinha, né? Não tinha profissional. E eu vi que faltava. Falei, bom, eu tenho que partir, é o que eu gosto de fazer, então eu tenho que começar a partir para essa linha. E foi o que eu fiz. E tá dando super certo, mas é uma coisa que a gente não para nunca de estudar, né? com Toda hora, certeza. porque quando eu comecei só existia esfumada. E Pois depois da é. esfumada veio a fio, que não, na verdade não era fio a fio, era um pau a pau. Aí eu falo isso também. Era um pau a pau. Mas o pau a pau, na época, era um sucesso. E aí as Nossa, coisas né? eram um sucesso. Quem fazia pau a pau, nossa, era top de linha. E aí, assim, a gente não pode parar, né? Todo ano tem que aperfeiçoar, conhecer as técnicas boas, coisas. Às vezes você vai num curso, você fala, já fiz, mas você sempre volta com novidade,
Sempre volta com alguma experiência, que a experiência é tudo, né? E a gente Com ouvir as certeza. experiências dos outros é maravilhoso, né? Exatamente, e hoje a gente tem essa parte mais realista, né? Eu falo que o micropigmentador hoje ele é um artista, É uma. porque ele consegue trazer uma realidade, coisa que há uns anos atrás não acontecia. Eu falo, a minha sobrancelha mesmo, eu fiz há 12 anos atrás, e ela era um pau a pau, e era linda. Depois Linda! a gente também avisa para os clientes que todo pau a pau e todo fio a fio um dia vira uma esfumadinha, né? Exatamente. Mas na época era um sucesso, hoje a minha é uma esfumadinha. É, e aí você sempre vai se atualizando, vai se aperfeiçoando. E você Olha, trabalha com microblend também? microblend, principalmente microblending agora, né? Aí às vezes a gente dá uma misturadinha no shadow e vamos de acordo Cria com. técnicas, né? Exatamente. Para Porque trazer mais agora, natural. que Oi, agora fala. as clientes chegam até com a revista, né? Eu quero essa sobrancelha aqui. Calma, vamos lá, vamos ver como é que funciona. Mas É é assim. bem isso mesmo, É, perfeita essa colocação, porque uma das coisas que as meninas sempre falam para mim é assim: ai, por que que as minhas sobrancelhas não ficam iguais as do Instagram, iguais às do Photoshop, igual. Aí eu falei assim: bom, você é designer ou você é fotógrafa? Você trabalha com edição de vídeo, de imagem? Né? Porque muitas imagens são preparadas e montadas para fazer a pessoa olhar e querer aquilo isso. ali. E Você aquilo sabe, ali às vezes não é a realidade, né? você sabe que eu li um artigo hoje falando o seguinte, que existem muitos maus profissionais, mas que tem um marketing tão bom que todo mundo acha que a pessoa é top. Mas o que é top, na verdade, é o marketing, né? É a foto, é o Exatamente. Photoshop, é aquele glamour todo, né? O investimento no marketing. Isso tem um retorno enorme, né? E Com aí, certeza, porque a pessoa, você enche os olhos, né? A pessoa quer. exatamente. E eu falo muito para as meninas, principalmente as que estão começando, não querer se comparar com o profissional, que ela tem que procurar dar o melhor do que elas podem dar e sempre procurar se aperfeiçoar. E aí, conta pra gente, quais as maiores dificuldades e os desafios que você enfrentou no começo da profissão? Porque assim, às vezes elas falam, eu tenho dificuldade na marcação, porque eu não gostei, porque a sobrancelha da minha cliente não ficou igual àquela que ela queria da revista, né? Aí a gente entra nisso que eu falei, mas a gente sempre tem aquelas dificuldades, aquelas inseguranças. Você teve isso ou você foi direto e tipo assim, olha, eu estudei, eu sei, eu vou. Eu tô Não, perguntando. Eu tô perguntando isso porque, assim, quando eu comecei como designer, eu já lidava com o público. Então, eu não tinha essa dificuldade. Eu lidava porque eu atendia pacientes, né? Eu era físio e depois eu já era cabeleireira. Então, quando eu comecei com a sobrancelha, eu já tinha um tato para lidar com a cliente. Mas eu tinha os meus medos, as minhas inseguranças. Será que a cliente gostou? Será que não gostou? Enquanto ela não voltava, eu não ficava tranquila, né? E com você, como é que foi essa parte inicial? então, na verdade, eu nunca tive problema com designer. Eu acho que o grande lance é você ser muito bom em designer, fazer um designer perfeito. Você sabendo fazer o desenho perfeito da sobrancelha, fica menos difícil. Aí, o que eu tinha dificuldade quando eu comecei era a questão de agulha, de pigmento. Os pigmentos eram horríveis, não eram tão fáceis como são hoje, as misturas, porque só tinha pigmento importado, americano, pele americana não é pele como a nossa. Menina, eu tinha muito problema com isso, em buscar material, porque ninguém vendia. Tinha que ir em São Paulo buscar, às vezes eu tinha que me deslocar, eu não tinha carro, olha, era um perrengue. Aí tinha que colocar. Não tinha Mercado Livre como é hoje. Ah, você pede, Hoje tem amanhã tá muito na mais tua facilidade. porta. Não, tinha que ir lá em São Paulo. Às vezes eu ia de ônibus. Lá Então, a sua maior dificuldade teria sido com a colorimetria, por conta exatamente. dos pigmentos, teria É, sido por conta de escolher. Eu até outro dia eu estava fazendo uma aula e eu estava falando, né, participando, e eu questionei isso na aula. Eu estava como aluna.
Porque o pessoal não fala, quando a gente vai no curso, eles não falam, ó, a agulha tal, ela serve para isso, isso e isso, agulha não sei o quê, explicando para que cada coisa serve. Igual eu falei assim, eu não tive uma aula, depois a gente vai aprendendo, mas uma aula de velocidade de dermógrafo. Por que, que eu tenho que usar uma velocidade baixa? Por que, que eu tenho que usar uma velocidade alta? O que, que isso gera no meu trabalho? Essas coisas. E eu tinha muita dificuldade de trabalhar com dermógrafo por conta de não saber a velocidade que eu tinha que colocar para cada procedimento. Né? Hoje eu já aprendi. Não. Não ensina. Não ensina. Uma das coisas que eu aprendi agora, há um tempinho atrás, foi em relação ao dermógrafo. Que eu aprendi assim, para mim, todo dermógrafo ia de 10 a 100. E depois eu descobri que tem dermógrafos que vai a 150, né? Então, como que a gente identifica, tem que ir até o final? Aí eu descobri que eu achava que meu trabalho não ficava legal porque eu estava usando uma velocidade mais alta do que recomendava. Só que depois eu descobri que o meu dermógrafo era de 150, não era de 100. Então, eu estava trabalhando na velocidade certa. Né? Então, tudo isso a gente vai. Eu percebia pela batida do aparelho, não pela numeração. Então, eu tinha um feedback do que eu estava fazendo por outra coisa, né? E a experiência vai te trazendo isso também, né? Conforme você vai fazendo, você vai ficando mais experiente também. Para conseguir identificar pela batida, pela velocidade do aparelho, mas para quem está começando e não tem essa experiência, é uma coisa que faz falta ensinar para o pessoal. Eu acho que isso é uma dificuldade também. Né? Eu sempre falo para as meninas de micro, para o pessoal que faz a micropigmentação, fica fera no designer, porque se ela sabe fazer muito bem o designer, ela vai conseguir fazer qualquer procedimento, porque tudo é baseado num designer. Não adianta você querer fazer a sobrancelha sem você saber fazer uma marcação. Não adianta. E hoje eu falo assim, né? Eu gosto mais de trabalhar com paquímetro, quando eu preciso trabalhar com mais precisão. Mas hoje tem a marcação com a linha que o pessoal fala. Você faz a marcação com a linha? O que você acha dessa técnica? Né? Se você faz a marcação com a linha, se você é a favor do paquímetro, o que você acha? Porque para fazer o designer, na época que eu comecei, não tinha marcação com linha. A gente usava o paquímetro e ia pela harmonia do rosto da cliente. Hoje a gente tem a marcação com linha e eu falei, eu tive que aprender a fazer a marcação com linha para poder ensinar para o pessoal, porque todo mundo queria essa marcação. Você faz essa marcação com linha, você trabalha com isso, você vai de olho, porque a gente, depois de um tempo, a gente já olha e já sabe o desenho que tem que fazer, né? Eu faço... Designer de sobrancelha eu faço sem marcação, faço no olhômetro mesmo. A não ser que seja uma sobrancelha, um rosto muito assimétrico. Aí a gente acaba fazendo uma marcaçãozinha e outra, mas para micropigmentação sempre marcando. Certo. Sempre marcando. E você faz a marcação com linha ou não trabalha com a linha? Só no paquímetro? Eu tô trabalhando com a linha, porque ela é muito fácil, né? Fica uma marcação muito, muito prática, né? É bem prática mesmo. Por isso que eu acabei aprendendo para poder ensinar para o pessoal, porque é uma forma. Eu falo, apesar de eu trabalhar com a linha, eu confiro tudo no paquímetro, porque eu consigo só trabalhar com números, né? Então eu tenho certeza. Normalmente dá certo. Mas eu também, no designer, não trabalho fazendo a marcação no dia a dia, né? A gente já cria um olho, a gente olha, já sabe o que tem que fazer. Mas isso é coisa que vem também com a experiência, né? Não é do dia para a noite. Então, quem está começando tem que ir por essa parte. E no seu estúdio, além da sobrancelha e da depilação, que você já falou que trabalha, eu sei, gente, ela faz uma depilação fantástica, não dói nada. Olha que propaganda enganosa. Olha, eu vou falar para você, eu sou muito sensível, eu não gosto de fazer depilação, e a última vez, aquela que eu fiz com você, eu não senti nada. Então, foi por isso que eu não estou falando que é uma
propaganda enganosa, não, porque a sensação que eu tenho é que parece que está arrancando a parte do meu corpo que está sendo depilada, né? Então, agora, assim, além disso, você tem mais algum serviço que você oferece e por que que você sentiu a necessidade de trazer esses serviços? Olha, Se na tiver. verdade, eu ofereço de uns 2 anos para cá, agora eu tenho estética facial, limpeza de pele, alguns tratamentos faciais não invasivos. E por que a necessidade? O meu estúdio só trabalha eu e minha secretária. E aí, o que acontece? Só tem sobrancelha e depilação. Eu tenho uma porta aberta, porque meu estúdio é dentro de um centro comercial. O meu estúdio tem que estar aberto de manhã até a noite. E eu estava sentindo falta de oferecer alguma coisa, só que tem uma história por trás disso. Quando eu comecei com depilação, com sobrancelhas, eu fiz um curso de estética. Só que ficou guardadinho lá num potinho, quietinho, porque para você trabalhar com estética é um investimento também um pouco Mais alto. Equipamento, produto bom, cosmético é caro. E para você oferecer um bom trabalho, você tem que se dedicar. Uma limpeza de pele demora. E produto bom é caro, então ficou lá guardadinho. Aí quando eu montei, aí o que aconteceu? Como eu não tinha grana para investir na estética, que era caro, eu falei, bom, eu tenho que escolher. Ou eu vou para o caminho da micro, que é sobrancelha, que eu amo, ou eu vou para estética. Não, então eu optei pela micro, porque como eu já fazia sobrancelha muito bem, já tinha uma clientela, a micro era o que ia me servir melhor ali. E aí, quando eu montei o estúdio, eu falei, pô, tá tudo legal, tá tudo bacana, a clientela bombando, a agenda tá ótima. Vou abrir o potinho da estética. Fui fazer uma reciclagem e depois da reciclagem eu implantei lá no estúdio. Eu não tenho muito tempo, assim, de agenda, porque para serviços demorados. Eu até tentei colocar cílios, mas não me identifiquei. É um Não me trabalho identifiquei. mais Não me demorado, né? identifiquei. No E meu aí, ver, o Cílios ele fica muito legal, porém ele é um serviço demorado para baixo custo, porque no tempo que você demora para colocar um cílios, você faz aí umas 12 sobrancelhas, você ganha muito exatamente. mais Se eu tivesse fazendo as tempo sobrancelhas. de agenda, legal. Quando você está começando, você não tem uma agenda tão cheia, você implantar para você trazer recurso é ótimo. Mas no meu caso, primeiro que eu não me identifico, segundo que não dá tempo, porque realmente é um trabalho bem minucioso. E aí eu abri o potinho da estética e coloquei no estúdio agora e, pô, tá dando super certo. Fiz uma Ai, reciclagem vou e ver se eu marco uma lá. Faz tempinho que eu não faço também, eu preciso dar um pulo lá. aí voltei com o certificado na parede. Muito legal. Ai, Fiquei bem feliz, porque é bem gostoso trabalhar com pele também. Corporal eu não gosto, nem tenho tempo, mas facial é bem gostoso. eu falo, Val, eu quando eu trabalhei como físio, eu trabalhei com a parte de estética, né? E eu fui para corporal. E eu falo hoje, que se eu tivesse ido para facial, talvez eu não tivesse largado, porque é uma área menor, o resultado é mais visível, depende exclusivamente do profissional. Enquanto que o corporal é uma parceria, né? 20% profissional e 80% o cliente, né? Com Exatamente. alimentação, com atividade física, com Sim, sim. hidratação. E a pele, né? Assim como o cabelo, é claro que eles têm a participação deles, mas a maior parte acaba sendo nossa, né? A gente Sim, faz e sim, eles sim. mantêm. Então, é uma coisa bem legal. Agora, me fala uma coisa: quantas clientes em média você atende por dia? Você sabe, mais ou menos, ou por mês? É só para mostrar para as meninas que uma profissional consegue atender um fluxo grande. Porque às vezes eu falo assim: ah, você atende 10 na semana. Eu falo na semana para não assustar, né? Daria assim, de segunda a sexta, daria mais ou menos 2 clientes por dia, que é super possível isso, né? Então, quantas mais ou menos você atende? Então, quantas mais ou menos eu atendo? Eu vou falar o mês de dezembro, que é um mês maravilhoso. Tá. Hoje eu fiz o levantamento do mês, deu 330 clientes.
Olá, pessoal, no mês. 330 clientes no mês de dezembro. É Claro, e não quase, só sobrancelha, sobrancelha, depilação, limpeza de pele, rejuvenescimentos. Foram são 330 atendimentos, atendimentos, né, daquilo que você atendimentos. oferece. Mesmo Fora assim, pode Fora de falar. dezembro, é um pouco menos. Dá uma média de uns 250 a 280 atendimentos Olha por isso, gente. mês. Eu Se a gente, trabalho de terça, sexta, sábado, meio período, só o período da manhã. Mas é assim, eu entro às 8 da manhã e saio às 20. tá, olha São lá, 12 horas, são 12 horas trabalhando. perfeito, Então, né? Gente, olha é, isso. A gente falou num atendimento de mês, porque às vezes eu falo 10 na semana, para vocês verem, olha a quantidade. Ela atende praticamente 10 clientes por dia, 12 clientes por dia, né? Então, exatamente. assim, é uma quantidade grande de clientes de atendimento. Então, para vocês terem uma ideia de que é possível, né? Ela vive disso, é uma profissional que está aí há 24 anos no mercado e só cresce, só aumenta a clientela, né? A gente indica, ela é uma profissional excelente E e vou te falar, o meu maior marketing é boca a boca, porque eu não tenho tempo de ficar colocando foto. As pessoas falam, caramba, mas você posta tão pouco. Putz, eu não tenho tempo, porque dá trabalho você fazer demanda trabalho de tempo também marketing. fazer isso. Menina, aí eu falo, e fora que eu sou horrível com tecnologia, Photoshop, eu nem tenho isso no meu celular. Quando eu posto uma foto, é do jeito que é mesmo, do jeito que nasceu. Do jeito que E ficou, né? do jeito que ficou, quando eu tenho tempo que eu sento, às vezes eu perco 40 minutos, uma hora para postar algumas fotos. Eu Leva também trabalho. eu tô Quem aprendendo for, agora um pouquinho, mas eu ainda peço ajuda para os universitários. Então, assim, agora eu queria que você, se você puder, dar alguma dica para o pessoal que está eu com. vou responder só uma moça que acabou de perguntar se ela acha melhor trabalhar em salão ou no seu próprio estúdio. Quando eu comecei, foi ótimo eu começar em salão, porque salão tem fluxo de cliente, a gente consegue fazer uma carteira de cliente e depois que eu montei, eu demorei para montar o estúdio. E porque eu já Nós tinha uma trabalhamos carteira de juntas até no cliente. salão, né? Porque eu falei o seguinte, quando eu entro no. Quando eu falo, é a minha cliente, é porque a cliente voltou. No segundo, no terceiro, no quarto atendimento, eu falo, essa cliente é da minha carteira de cliente mesmo. E com isso a gente vai aumentando. Quando eu comecei, eu era recepcionista, passei a ser depiladora. Menina, teve uma semana, minha primeira semana eu fiz um buço. Eu falei, danou-se, eu vou viver disso, eu tô ferrada. Mas a gente fui persistente, aquele buço voltou, aquele buço me indicou, e assim as coisas foram crescendo. Tem que ter paciência, mas é muito Eu legal. falo assim Elas que voltam. em qualquer profissão onde a pessoa é autônoma, né, ela não pode querer ser imediatista, ela não vai ter o resultado do dia para a noite, ela não vai sair do curso fazendo a melhor sobrancelha do mundo, ela não vai sair do curso com um cliente batendo na porta para ser atendida por ela. Tem que ter essa persistência, né? Tem que Tem que saber. ter. Eu conto para o pessoal, eu quando comecei a trabalhar, eu era dona do salão, tá, Val? Eu era Eu dona lembro, do eu salão sei, eu e, lembro e do eu seu salão. e eu fazia sobrancelha de graça para poder fazer a cliente sentar na minha cadeira, né? Então eu Exatamente. comecei a construir a minha carteira com a sobrancelha e depois aí a cliente confiava em fazer a sobrancelha e depois fazia o cabelo. Então eu comecei também a construir a minha carteira de cliente dessa forma. Não foi do dia para a Exatamente. noite que eu tive Não, vários não. clientes. O problema é que o pessoal quer ter resultado ontem, né? E E não aí adianta botar culpa no salão. Ai, o salão não tem cliente. Ai, o salão. Não, é ter paciência. Aquele trabalho de formiguinha. A cliente entrou, ela não faz sobrancelha com ninguém, não vou atropelar o amigo, mas eu vou lá oferecer meu serviço. Olha, eu faço sobrancelha, eu faço depilação. Se você quiser um dia, né, provar, vem que você vai gostar, com aquela confiança.
e elas E vão. deixa a pessoa à vontade, né? Eu falo assim, que às Exato. vezes um sorriso que você dá para cliente, eu lembro que você fazia muito isso, você abria a porta, você dava um sorriso, oferecia um cafezinho até para quem não era sua cliente, Claro, né? claro, Porque a quem impede que aquilo ali, aquela cliente um dia não vire sua? Ou ela claro. lembre de você e fala, olha, aquela moça, será que ela não pode me atender num dia, né? Então a gente tem que ter essa parte de captação de cliente, eu acho bem legal isso, né? E assim, para a gente já. Oi, tem outra pergunta? Tem, sobre o atendimento em domicílio. Eu já fiz atendimento em domicílio, já fiz, mas leva bastante tempo para você se deslocar de uma cliente para outra. Vale a pena? Vale. O dinheirinho é só seu, vale a pena. Tem bastante gente que gosta desse tipo de serviço, né? Em casa. Se você fizer um marketing em cima disso, uma boa propaganda, mas é bom você ter um veículo para se locomover, porque você vai demorar mais tempo. E Num com isso dia, você gera também um atendimento de exclusividade, né? E é, quando você tem aquele atendimento de exclusividade, onde você está ali dedicando só o seu tempo para aquela cliente, né? Você tem todo esse tempo, você consegue cobrar um pouquinho a mais, né? E Não fora é. que assim, não tem o conforto de um salão, porque você vai atender numa cadeira, você vai atender numa cama, ou então você vai ter que se deslocar com aquela maca. Não é tão fácil. Eu já fiz e faço às vezes, uma gentileza para uma senhorinha que não está se sentindo tão bem. Agora, na pandemia, eu atendi minhas clientes mais idosas que não estavam saindo de casa de jeito nenhum, acabei indo. Mas não é tão confortável e você não consegue fazer tantos atendimentos como você faria você estando num lugar fixo, né? Certo. Não, então. Aí o que eu queria também pedir para você é uma das coisas que eu também falo isso, né? Que quando a gente vai atender na casa da pessoa, a gente tem que cobrar também a nossa falta de comodidade, porque Claro, é a coluna que vai, é o nosso tempo, carrega é a coisa, tira coisa. comodidade dela, né? É. E eu queria que se você pudesse dar alguma dica para as meninas, para quem está começando, para quem está já ou na micropigmentação ou no designer, alguma coisa que você percebeu que você fez e que ajudou a alavancar, ou alguma coisa, com todos esses 24 anos de experiência, você tem muita coisa para passar, né, Val? Não vai ser só. Olha, eu tenho várias dicas assim. A primeira delas é não desistir. Que às vezes dá aquela desanimada, aquela agenda mais vazia, aquele dia que está mais devagar, aquela semana que não foi tão produtiva, não desanima. Tá sem fazer nada? Faz propaganda, faz o marketing, vai atrás que dá certo. E uma dica legal agora para fazer um designer legal é você desenhar a sobrancelha com um lapisinho antes, de repente até passar uma renazinha rápida e tirar, deixar ela com um formatinho bonito e limpar. Dá uma praticidade na hora de fazer a sobrancelha. Porque olha, gente, olha que dica legal. Você tá com a marcação da Você marca sobrancelha e faz e aí passa a renazinha para você não perder a marcação. Olha que legal. Deixa aí uns minutinhos, uns 3, 4 minutos. nada. Passa e tira. Ela já vai dar um fundo e você segue aquele fundo, acabou. O designer vai ficar perfeito. Daqui a pouco você não precisa marcar mais. Fica muito Olha bom. que Pode dica fazer. maravilhosa, pessoal. Olha só. Olha aí, Nai. Olha Muito essa legal. dica. Muito legal. Ai, olha, amei. Até eu vou aproveitar essa dica. Vou testar, depois eu mostro para vocês. Testa mesmo. Não, muito legal. Val, eu queria agradecer pela sua presença hoje, pela sua disponibilidade. Você me ajudou muito, até inclusive a Val me cedeu o espaço para a gravação de algumas coisas da aula do próximo curso que eu já lancei a mentoria, agora mais para frente a gente vai lançar o online mesmo. Então, eu queria te agradecer, né? E vamos fazer mais vezes esses assuntos. De repente, a gente traz assuntos vamos fazer mais uma de depilação, uma de limpeza de pele. Com certeza, para as meninas verem que agradeço. tem outros ramos também. Eu acho que a gente
antes da aplicação, fica melhor quando descansa. Fica E muito melhor. Ô, Val, e qual a rena que você está trabalhando? É a dele e dela? Eu vou te falar bem a sinceridade. Para fazer a marcação, não é barato, mas a tinta própria para a área dos olhos. A Reflectocil? A Reflectocil, agora tem umas marcas mais baratas. Para fazer a marcação, vale a pena. Mas se fizer com a rena, também tá ótimo. Tem uma que eu esqueci o nome agora, mas depois eu te passo e você passa no seu Instagram. Tem uma que ela é em cápsula. É a da Hairway, a rena da Hairway, da Glance. Menina, é muito boa. Eu acho que testei aquela do potinho, eu acho que ela vai perdendo um pouco. Ela vai oxidando. E essa da cápsula, não. Ela acho que se mantém ali quietinha. Quando você usa, ela é bem melhor do que as outras. Mas é isso, minha gente. Pode construir seu sonho que vai dar certo. Eu vivo só de sobrancelha e depilação. Só uma dúvida rapidinho, agora referente à pergunta que ela fez. Você prepara a rena e deixa quanto tempo descansando? Porque a dela, que é a que eu trabalhava, se você deixa descansando, ela perde a pigmentação. Não, é descanso de minutos. Tá, uns 5 minutinhos? Isso. A hora que a cliente chega, ou tá para chegar, eu já preparo a hora que ela senta, antes de limpar, para fazer a marcação, tá? Antes de limpar, a gente marca, tira. Agora, para fazer a rena mesmo, ela descansa enquanto eu faço o designer. Depois você aplica, deixa o tempo. Tá. Tira. Tá vendo, pessoal? Ó, a rena que ela tá trabalhando, ela dá o descanso. Aqui eu trabalho, eu não dou o descanso porque eu já dei o descanso e a fixação não ficou boa. Então, isso a gente tem que também ver e adaptar de rena para rena. Tá? Isso então, mesmo. Testem a rena de vocês, as duas formas de aplicação e veja vocês o que fica melhor. Onay, eu uso a dela sim, mas eu experimentei a da Glance e eu gostei muito. Inclusive lá no YouTube, no Instagram, no IGTV, tem um videozinho falando dessa rena. Dá uma assistida lá, porque eu fiz até os testes, eu fiz no braço, os testes para ver durabilidade, tudo tá bem legal. Então dá uma olhadinha lá, tá bom, Nay? Que é mais uma opção para vocês que às vezes não conseguem achar a rena, vocês têm mais de uma opção para escolher, tá bom? E uma outra coisa. Peraí, rapidinho. Última dica. O pessoal vem falar muito, porque não fixou. Não faça promessa de fixação muito longa com esse calor. Porque a gente sua. E não adianta, a rena é na pele. Vai sair mais rápido. Então, você tem que falar a verdade. Pele oleosa também, né? Pele oleosa, não segura tanto. Se a pessoa lava muito o rosto. Exatamente. Passa aquele... água termal o dia inteiro, vai sair. Com certeza. Cris, obrigada por tudo. Imagina, eu que agradeço. Um beijo. Coisa. Pode deixar. Obrigada a você também. Muito obrigada, viu? E aí, na próxima, a Fada está perguntando se dá um retoque de micro. Dou retoque, sim. 30 dias depois, sempre tem um retoque. Como hoje em dia o pessoal pede muito fio a fio, sempre um fiozinho vai clarear. Eu sempre faço para menos do que para mais, como tem o retoque, para não acontecer da cliente chegar e falar, acho que está escura, quero clarear. Então, exatamente, aí é mais complicado. Que ela peça para escurecer do que para clarear. Exatamente. Então tá bom, querida. Obrigada, viu? Ótima final de semana para você. Curte os finalzinho de férias, né? Eu também tô no finalzinho de férias. Volto dia 12. Então, um beijo grande. Tchau, tchau.